Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade tão maravilhosa de poder estar aqui com os irmãos na cidade de São José, que é a cidade vizinha. E eu quero louvar a Deus por esta oportunidade que o Senhor me concede de poder estar aqui para cooperar com os queridos irmãos e também junto nós adoramos o nome do Senhor. Com alegria, eu tenho aqui o pastor Luciano, que é o pastor da igreja. Disse ele, cerca de 10 anos que nós não servíamos, mas a obra de Deus é assim. E com uma alegria reunida, sabe, Deus está aqui à frente desse trabalho, realizando aqui para o Senhor. Ele está com o Luciano, o arcanjo, seu esposo, e com toda essa juventude que estão unidos aí. Deus abençoe por este segundo aniversário que estão comemorando aqui, este bairro aqui de São José. Eu alegria estar com todos os companheiros de ministério, por eles, servos de Deus, que nós conhecemos de há alguns anos, e é uma alegria sempre rever os servos de Deus, o presbítero Marcos, a irmã Amanda, a Beatriz, que vieram de Florianópolis, é uma alegria estão junto conosco nesta noite, toda a igreja do Senhor, toda a mocidade que estão cooperando ali com os irmãos, e isso é muito bonito, né? Essa cooperação. Até os irmãos ali de Paulo Lopes, Morro de Freitas, estão aqui também cooperando. Então, no Nordeste e no Norte do Brasil, eles viajam 800 quilômetros de trabalho de juventude para cooperar uns com os outros. Sabe o que é isso? Sai de uma cidade, viajam 800 quilômetros e aí lá ficam, né? Porque lá no norte eles matam boi, fazem festa para milhares de pessoas. Mas me impressiona, porque eles viajam 800 quilômetros para dormir, dormem aquela juventude no chão, comem café da manhã. É uma coisa tão linda, mas a gente vê coisas maravilhosas que Deus faz. Deus abençoe vocês por essa cooperação que é tão importante no reino de Deus. Nós vamos fazer leitura do Santo Livro, da infalível palavra de nosso Deus. O tema que os irmãos escolherem, eu quero parabenizar vocês, viu? Por este tema, porque nós estamos na reta final e mais do que nunca nós precisamos santificar a nossa vida para estar com o Senhor. Então, parabéns por esse tema tão importante. Eu quero pregar esta noite sobre alguns propósitos de Deus em santificar a nossa vida. E amanhã eu quero falar de grandes resultados que a santificação produz na nossa vida. Resultados que são maravilhosos. Amanhã eu vou pregar sobre esses grandes resultados que a santificação traz para a nossa vida. Mas hoje eu quero falar sobre alguns propósitos de Deus em nos santificar. Amém, meus irmãos? Josué, capítulo de número 3, versículo de número 5, diz assim a palavra de Deus: Disse Josué também ao povo: Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Querem estar sentados, por favor? Queridos irmãos, falar em santificação, isso está em toda a Bíblia Sagrada. Santificação, olhe para cá, por favor. Santificação, ela não é da parte de Deus um mero pedido para quem quer segui-lo aqui e para quem quer servi-lo aqui nesta terra. Santificação não é um mero pedido de Deus para quem quer segui-lo aqui e servi-lo. Por quê? Por que digo isto? Porque servir
Quando Jesus veio aqui a este mundo para fundar a sua igreja, porque o termo igreja aparece no Novo Testamento, o Antigo Testamento aparece nação de Deus, povo de Deus, mas o termo igreja aparece apenas no Novo Testamento, mas que está intimamente ligado ao Antigo Testamento como nação de Deus, povo de Deus. E da mesma forma que Deus exigiu do seu povo, da sua nação no Antigo Testamento, antes de Jesus vir aqui, também no Novo Testamento, depois da sua igreja, Deus também continua com a mesma exigência. Santificação é uma exigência de Deus. Note bem, Deus exige de quem quer segui-lo e de quem quer servi-lo. Deus exige santificação. Eu vou te provar hoje na Bíblia. Nós estamos vivendo uma época de valores invertidos. A nossa geração atual do século XXI é uma geração em uma decadência moral assustadora. Nunca se houve em todo o planeta Terra uma decadência moral como a dos nossos dias. A cada dia que passa, a criatura humana se distancia mais do seu Criador. E o que é que distancia a criatura do seu Criador? Só existe uma coisa que nos afasta do Criador, e é o que a Bíblia diz em Isaías 59 e versículo de número 2: as vossas iniquidades é que fazem separação entre vós e o vosso Deus. A única coisa que pode separar o homem, a mulher, o moço, a moça de Deus é a iniquidade. E quando Jesus se referiu à iniquidade, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus escreveu, Jesus está se referindo aos sinais que antecederiam a sua vinda. E dentre um sinal que Jesus menciona, que seria um sinal evidente de que ele estaria próximo a buscar a sua igreja, Jesus disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Veja que quando Jesus se refere à iniquidade, ele não se refere de forma dentro do aumentativo, mas Jesus se refere ao avanço da iniquidade dentro do multiplicativo. Por quê? Porque Jesus sabia na sua onisciência, antes de ir para a cruz e referir-se aos sinais da sua vinda, ele sabia que a humanidade iria desenfrear-se para o pecado, iria desenfrear-se de uma forma avançada e acelerada a praticar o pecado. E nós estamos vendo isso no nosso dia a dia. O pecado hoje tem sido propagado. Você olha para os meios de comunicação, o pecado está propagado, está diante de toda a raça humana, o pecado propagado pela nossa imprensa, pelos meios de comunicação, a televisão propagando o pecado, o rádio propagando o pecado, a internet propagando o pecado. Você entra para a internet para às vezes até mesmo acessar
discipulado, os outdoors, nos convite para as casas de noitada, de shows, de striptease, de mulheres, e é o pecado sendo estimulado. Mas a igreja de Jesus passa por essa BR e isso lhe causa nojo, porque a igreja, escute, porque santificação nos faz ter nojo do pecado. O que identifica que a santificação está em mim é a roupa apenas. Claro que não podemos exagerar e dizer que vale tudo, não. A roupa também tem santidade. Mas não é apenas nisso, não é apenas em ter um currículo muito certinho, não. Mas a maior evidência de que a santificação de Deus está em mim é que tudo aquilo que se denomina pecado, se chama pecado, eu tenho um nojo, porque o Espírito Santo está na minha vida. Você pode dar glória em nome de Jesus. Mas eu avanço no pecado, o pecado é estimulado, e o pecado, além de estimulado, o pecado hoje é bancado. Por que bancado? Bancado por nossas autoridades políticas, pelo governo federal, pelos governos estaduais, pelos prefeitos, pelos vereadores. Sim, infelizmente, mas essa é uma realidade. Sabe quantos milhões de preservativos foi distribuído nesse carnaval passado? O ano passado estava em Maceió pregando, no período de carnaval, o governo colocou 80 milhões de preservativos em postos de saúde e alguns órgãos de prefeitura para distribuir em todo o Brasil. Este ano o governo federal investiu e colocou 84 milhões de preservativo para distribuir. E alguém aplaude e diz: olha que bonzinho que é o governo. Não sabe que por detrás disso está a mão de Satanás, porque a Bíblia diz: o mundo já não maligno, é o mundo de pecado, esse mundo humano que ele rege, que ele governa, que ele é o príncipe. Então as pessoas não entendem isso, mas a igreja sabe que por detrás disso tudo, isso é um estímulo a pecar. A cada carnaval, o número de aidéticos aumenta, o número de gestante prematura ainda com 11 anos, com 12 anos, aumenta, o número de aborto aumenta, porque em todo período de carnaval, porque o pecado é bancado. Mas a igreja de Jesus é santificada, lavada, redimida pelo sangue de Jesus. Mas é o pecado que cresce, o pecado que avança de uma forma acelerada. Agora Deus, em meio a tudo isto, Ele tem sua igreja que é santificada, que está aqui neste mundo, mas não faz parte deste mundo. E graças a Deus, pastor Luciano, é que tem a igreja. Tem políticos que quer perseguir a igreja, quer fechar a porta das igrejas, coloca ali alguns projetos para tentar fechar a igreja. Se eles soubessem o que é a igreja, sabe por que esse mundo não está totalmente transtornado de cabeça para baixo, nas mãos do maligno? Porque a igreja de Jesus ainda está aqui. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Este mundo não está totalmente de cabeça para baixo. A juventude, os adolescentes não estão totalmente ainda de cabeça para baixo, porque ainda existe jovem santo, adolescente santo, existe mulheres santas que está aqui para salgar este mundo e para iluminar este mundo. A igreja de Jesus vive em meio a isso aqui. Agora entendamos uma coisa: santificação é uma exigência de Deus. Eu poderia citar a você, mas eu quero que tu abra a tua Bíblia aqui esta noite, junto comigo, para ver que Deus exige santificação do seu povo. E olha, irmão, Deus exige santidade para toda a sua igreja. Deus exige santidade para o obreiro, para o pastor, para todos nós. Deus exige santidade. Escute, tem denominações que não exigem santidade. E você sabe hoje que tem igreja para todo tipo, todo gosto. Então, se você quiser achar uma igreja que apoie toda a imundícia, tem igreja que apoia. Infelizmente tem. A gente precisa falar a verdade. Infelizmente tem igreja que aceita, que vale tudo, que pode tudo, que é proibido proibir. Agora entenda uma coisa: lá no céu Deus exige santidade. Jorge Paz, tu não é obrigado a me servir, Jorge Paz. Tu não é obrigado a me seguir, Jorge Paz.
Agora tem uma coisa, se você quiser me seguir, Jorge Paz, se você quiser me servir, me seguir, eu exijo santificação. Amém. Escuta aqui, irmão. Quando Jesus veio buscar a igreja para morar no céu, Ele vai tirar a igreja de dentro da igreja. Você está entendendo? Como assim, pastor? Quando nós denominamos igrejas, são várias denominações evangélicas, que isso é chamado de organizações. É a organização. Mas o organismo, que é o corpo de Cristo, está dentro da organização. Quem vai ao céu é o organismo. Jesus vai vir buscar o organismo, do qual ele é o cabeça. Nesse dia não vai adiantar, mas eu era pregador, mas eu era pastor, mas eu cantava bem. Não, sem santificação ninguém verá ao Senhor. É uma exigência de Deus. Vamos para a Bíblia. Vamos ver o que diz a Bíblia. Êxodo, Levítico, capítulo de número 19. Levíticos 19, versículo 1 e 2. Olha o que Deus diz através de Moisés. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda a congregação dos filhos de Israel, e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Dentro dos textos originais, a palavra aqui, santos sereis, está empregada dentro do imperativo. Ou seja, é uma exigência de Deus, está aqui dentro do imperativo. Veja que Deus diz assim: santos sereis. Deus não está dizendo assim para mim, por favor, pastor Jorge Paz, eu te imploro, seja santo. Não, Deus não vai se ajoelhar para mim dizer isso, não. Deus está dizendo assim: fala a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Se você pode, levante a mão para dar glória ao nome desse Deus. Santo, é uma exigência de Deus. Aleluia. Deus exige do seu povo a santificação. Todo aquele que quer ser santo precisa entender que a santificação é da parte de Deus uma exigência. Vamos para o Novo Testamento, na primeira carta de Pedro, muito conhecida de toda a igreja. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 15. Veja o que diz a Bíblia: mas como é santo aquele que vos chamou. Olha o imperativo no verbo empregado, imperativo mais uma vez, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, imperativo de novo, sede santos, porque eu sou santo. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome
maiores evidências de que nós agradamos a Deus é a santificação. Vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Veja o que diz a Bíblia. Veja o que diz a Bíblia. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor. Ó, ele vai falar de santificação. Eu quero estar pedindo. Paulo está dizendo: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continuais a progredir cada vez mais. Veja que coisa linda, ó. Olha só, olha o que ele diz, ó. De que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais, ou seja, avançar, crescer. Sem santificação pode vir tarde de bênção, noite de vitória, 7 passos de vitória, 7 quinta-feira, 7 terça-feira. Sem santificação não adianta, não tem progresso, não tem progresso. Mas em santificação você progride para a glória do nome de Jesus de Nazaré. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Aí ele diz assim, ó: porque vós bem sabeis. Paulo está dizendo, sabe por que Paulo está dizendo isso aqui aos Tessalonicenses? Vocês já escutaram daqueles homens que andaram com Jesus. Vocês muito bem sabem que os apóstolos, depois que eu formei vocês, também vieram aqui, vocês sabem. Então vocês bem sabeis, vocês bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Olha só a Bíblia, ó. Que mandamento. Escuta aqui. Você sabia que a palavra de Deus, ela não é um rótulo, mas é um mandamento de Deus? Eu não sou obrigado, Luciano, eu não sou obrigado, volta a dizer, eu não sou obrigado a fazer aquilo que a Bíblia diz. Não sou. Agora o Deus da Bíblia não é obrigado a me aceitar como eu bem quero. Irmão, olha aqui para mim, mocidade, olha aqui, mocidade, olha aqui para mim, mocidade. Hoje está um desmande, hoje quase não há exigência para ser evangélicos. Eu não estou falando aqui de exageros, viu? Estou falando aqui que você deve entender, me interpretar erradamente. Mas hoje fizeram o evangelho tão fácil, não proíbe nada. Eu posso estar nas mesmas práticas lá fora e ser crente, alguém fica feliz porque não é disciplinado ou não é impedido de fazer parte de algum departamento na igreja. Aí fica feliz e vai vivendo assim. Moço, Deus me trouxe aqui hoje. Deus me trouxe aqui hoje, você me conhece. Eu prego aqui há mais de 20 anos, São José. Deus me trouxe aqui para dizer a você: você vai dar conta da sua vida diante de Deus. Não resolverá fazer parte de um departamento de uma organização evangélica, Assembleia de Deus, ou de qualquer outra denominação. O que fará diferença na nossa vida é a santificação ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Está aqui, eu gosto demais da Bíblia, eu gosto de pregar a Bíblia, sabe por quê? Porque a gente às vezes passa por esses detalhes aqui, ó. Vocês bem sabem que mandamentos nós temos dado a vocês no nome do Senhor. Porque você vai entender o que ele quer dizer. Vai falar desse assunto de santificação. Vocês bem sabem. Ele diz no versículo 3: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A vontade de Deus é esta, a vossa santificação. Engraçado, né? Hoje os requisitos exigidos para ser obreiro
Brasil e fora dele, fala bem, prega bem, tem oratória, canta bem, voz afinada, mas a sua vida é uma vida suja, não tem santificação. Fala, é como um sino de timbre e só faz barulho. Mas quando a santificação está em nossa vida, a gente pode falar pouco e até meio no português bem popular, mas a gente fala e Deus opera, a gente fala e Deus opera, a gente canta e Deus opera. Aonde a gente põe a mão prospera, aonde a gente põe o pé prospera, porque a santificação é resultado da presença de Deus junto a nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então a vontade de Deus é esta, a vossa santificação. Aí diz a Bíblia que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós, porque a santificação não se consegue por ser esposa de pregador. Quero louvar a Deus que minha família está aqui. Mas eu sempre procurei pela vontade de Deus. Eu sempre privei por isto. Só que para mim, caráter vale mais que dinheiro. Mais do que dinheiro. Eu sempre procurei manter minha vida, não é que eu sou perfeito, não. É de uma melhor forma para poder pregar diante da minha família. Mas eu sempre disse a eles: morar no céu por vocês nunca poderei. A santificação, ela tem que ser feita de forma individual para agradar a Deus. Aí Paulo diz assim: que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Aí Paulo diz assim: não na paixão de concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Deus nos chamou para a santificação. Sabe como é que eu agrado a Deus? Sendo santo. É claro que eu nunca vou ser um santo aperfeiçoado. Isso aqui eu vou chegar no céu. Agora escute: eu preciso ser santo aqui. Está escrito: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Eu sou santo. Olha só, aí Paulo diz assim: não na paixão de concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Porque para eles é normal ter caráter, vergonha, falar a verdade, andar de uma forma decente sem estimular alguém ao sexo. Cafona, quadrada. Irmão, olha aqui, eu sei que isso aqui me custa caro. Você não sabe o que é. Eu já disse para Jesus esse ano, orando: eu não quero mais ser pregador. Não quero mais ser pregador. Me tira esse peso sobre as minhas costas. Não tem sido fácil ser pregador para uma geração nova hoje. Agora escute aqui. Escute aqui. Hoje a gente vive a vida santa no mundo que nós vivemos hoje. Um mundo sujo, corrupto, imoral, de decadência. Aonde quem vive relacionado ao pecado é aplaudido. Ocupa as melhores posições de destaques. As melhores posições de destaque hoje é às vezes ocupada por prostitutas, homossexuais. Aí a igreja vive isso tudo. E quando a gente procura viver de uma certa forma que agrade a Deus, aí alguém diz cafona, quadrado.
mas a gente é igreja, a gente é santo. Você pode me rejeitar a minha mensagem hoje, mas eu preciso pregar. Se você der glória, eu vou pregar. Se você não der glória, eu vou pregar. Se você abrir o sorriso, eu vou pregar. Se você fechar a cara, eu vou pregar. Se você me der cara feia, eu vou pregar. Eu preciso pregar, porque eu quero ver vocês todos lá no céu. E aí precisamos de santidade ao Senhor. eu já estou 20 anos, irmão, enfrentando cara feia, convenções, reuniões, fecha pá. Estou calejado disso. Agora não me diga você que Deus está contado com alguns hoje na igreja que expõe o seu corpo como atração ao sexo e destrói famílias dentro da igreja. Não me diga que Deus está contente. Ou eu estou falando algo anormal aqui. Não, eu estou falando o que acontece. E alguém não quer mais ensinar e pregar, porque está muito bem vivendo só para o dinheiro da igreja. Não, eu não quero teu dinheiro, Deus, eu quero você lá no céu. Louvado seja o nome do Senhor. E para isso eu preciso pregar, eu preciso te ensinar. Mas Paulo disse assim: não na paixão e concupiscência como gentios que não conhecem a Deus. Eles vivem assim porque eles não conhecem a Deus. Lá no mundo lá fora, onde não tem santidade, lá vale tudo, pode tudo. Lá quanto mais expor seu corpo, mais aplaudida é. Mas a igreja não. A igreja é santa. Você é santo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus te lavou, te limpou, te purificou. Então, pelo amor de Deus, saiba possuir o teu vaso, a tua vida em santificação e honra para a glória do nome do Senhor. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas Deus nos chamou para a santificação. Então, santificação, santidade ao Senhor é uma exigência de Deus. Deus exige santidade do seu povo, de todos aqueles que querem seguir e servir aqui. Deus exige santidade. O primeiro propósito de Deus em nos santificar é para nos tornar propriedade exclusiva dele. Este aqui é o primeiro propósito de Deus em nos santificar. É para nos tornar propriedade exclusiva dele. Irmão, se existe uma coisa que Deus não divide, é casa. Lá no meio oeste, quando eu vivo, lá existe aluguéis de parede e meia, que chama, parede e meia. É duas famílias na mesma casa. Deus não aceita isso. Deus não aluga nada não toma casa nenhuma para dividir com ninguém, nem com o pecado, nem com o mundo, nem com o diabo. Não. Deus toma a casa por inteiro. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer habitar aqui, a casa é eu e você, e Ele quer a minha vida e a tua vida por inteiro. Ele quer ser proprietário nosso, exclusivo. E isso só pode acontecer. Isso só pode acontecer com a santificação da minha vida. Porque Ele habita onde há a santificação. Vamos ver o que diz a Bíblia. Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Olha o que diz a Bíblia. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardares o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus querendo que sejamos propriedade peculiar. A santificação, ela nos propõe que sejamos propriedade peculiar, exclusiva de Deus. Deuteronômio capítulo de número 7, versículos 1 a 6.
Veja o que diz a Bíblia. Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, escute, totalmente as destruirás. Totalmente as destruirás. Por que propósito? Deus sabia que se deixasse eles lá, eles iam se contaminar com as demais nações. Como aconteceu? Vou chegar daqui a pouco. Deus disse: ó, totalmente as destruirás. Sabe o que Deus queria dizer a eles? Vocês precisam se apartar de tudo aquilo que pode levar vocês ao pecado. É nós que tiramos. Deus jamais vai chegar para nós e botar o dedinho lá na tela do notebook. Tá? A tecnologia vai. Às vezes a gente está no culto e o William está conversando. Tá. O pregador está pregando, ele está lá ligado no seu ombro. Mas Deus jamais chegará com o seu dedinho e dizer: tira daqui da página da Playboy. Sai daqui. E a tecnologia ela avançou, mas ela trouxe muitos benefícios para a humanidade, trouxe, mas muito mais malefícios do que benefícios. Deus disse: ó, destrói tudo, destrói totalmente. Deus sabia, vocês precisam destruir tudo, porque se vocês deixarem alguém lá dentro, eles vão corromper vocês. Irmão, Deus nos chamou para ser dele, só dele. E tudo aquilo que possa me tirar da santificação, eu preciso correr para lá, ó, pecado para lá e eu para cá. Um dos fracassos de Saul, um dos fracassos do rei Saul, o primeiro rei de Israel. Deus disse assim: Samuel, vai lá e diga. Deus disse assim: Samuel, eu me lembrei dos amalequitas se opuseram ao meu povo quando eles saíram da terra do Egito. Eu me lembrei disso. Então Samuel, vai lá e diz a Saul que ele pegue o exército, que vá e destrua todos os amalequitas, mas que mate tudo, mate bois, mate vaca, mate ovelha, mate tudo, mate mulher, mate criança, mate tudo. Saul vai, pega o exército e vai para guerrear contra os amalequitas. A Bíblia diz que Saul matou, destruiu tudo aquilo que era desprezível aos seus olhos. Ou seja, tudo aquilo que não tinha importância para ele disse: vou destruir. Mas aquilo que aos seus olhos era bom, ele disse: vou tomar. Mas a voz de Deus era essa: destrói tudo. Porque Deus não arrisca, irmãos. Deus não arrisca. Deus jamais vai querer nos colocar diante de uma situação para nos arriscar a perder a santidade. Nunca. Não vá pensar que quem caiu em adultério, como dizer: ai meu Deus do céu, o fulano, a fulana. Deus já vinha avisando ele há muito tempo, mas ele decidiu. Se existe um ser que avisa nós para não pecar e perder a santidade, esse ser se chama Deus.
É por isso que a Bíblia diz assim: de que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. Mas a Bíblia diz que ele mesmo destruiu só aquilo que era desprezível. Irmão, tem gente que quer ser crente, mas aquilo que não era importante para ele lá de fora, ele deixou. Mas aquilo que era importante a ele, ele segurou. Continua com as mesmas práticas, com as mesmas atitudes lá de fora de um mundo de pecado. Não, 1000 vezes não. A santificação tem que tomar a nossa vida e sermos transformados pelo poder do Evangelho, pelo poder de Deus. Você pode dar glória ao nome de Jesus de Nazaré. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Totalmente as destruirás, Deus disse. Não farás com ela conserto, nem terás piedade delas. Olha só, nem te aparentarás com elas. Não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim. Que pena, pregadores, pastores, que quase mais se prega a Bíblia, hein? Quando se prega, usa um texto isolado aqui, será cabeça e nunca cauda, mas não sabe que toda a promessa de Deus na Bíblia é condicional. Eu vou te fazer uma pergunta. Quem recebeu essa promessa foi Israel. Serás cabeça e não cauda. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Israel foi cauda? Sim ou não? Sim ou não? Foi, irmão. Foi. Não era para ser, mas foram. Por quê? Porque deixaram a santidade. Não era para ser, mas foram. Escuta, irmão. Não vá pensar que alguém hoje está pregando aí que seremos só cabeça, nunca cauda, que andaremos por cima. E a gente vai até dessas mensagens ilusórias de pregadores que só quer vender DVD e ganhar dinheiro seu. Não vá pensar que Deus trabalha porque alguém está pregando assim. Não, trabalha assim. Deus vai trabalhar na nossa vida em obediência a este livro sagrado. Agora, quando tem santidade, não tem secado, é só cabeça mesmo. Não tem como andar por baixo, é só por cima. Porque a santificação nos faz triunfar em Cristo. Você pode dar glória ao nome de Jesus. A galera está indo. Mas eu vim cheio de Bíblia. Você não faz ideia como eu estou cheio da Bíblia. Bendito seja o nome do Senhor. Veja o que ele diz: e não tomará tuas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. Olha só, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Porém assim lhe fareis: derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas, cortareis os seus bosques e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhes fosses o seu povo próprio. De todos os povos que sobre a terra há, eles vocês destrua tudo, não dê a família de vocês para eles, não se misture com eles, porque eu escolhi vocês para ser o meu povo próprio. Uma das marcas de que eu pertenço a Deus, marca. Por exemplo, a Coca-Cola tem marca registrada. Marca registrada. É a marca da Coca-Cola. Se alguém quer tomar, não pode. A Pepsi tem a marca registrada. As roupas, tem tantas áreas, tem marca registrada. Deus nos pôs uma marca de registro que se chama santificação. Aleluia! Oh, que é muito mais do que isso aqui, ó, muito mais do que isso aqui. A gente chega num contexto do mundão aí fora,
esse pecado à vontade. A gente chega assim, eu voltava de Joinville de um congresso, e a minha esposa, ela gosta de shopping. Toda mulher gosta, né? Eu não sou muito de shopping. Eu te levo, tudo bem, eu te levo lá. Hoje eu vou te dar o teu dia, pai. Vou te dar para ti essa segunda-feira. Voltei, estava viajando muito. Parei no shopping só. Fique à vontade, meu amigo, olha para o relógio. Segunda-feira é tudo, vai. E estou lá no shopping, lá em Itapema. Parado, sentado, Pensando no congresso seguinte, que é assim, a vida da gente é assim. Prego hoje, pensando no dia amanhã. a angústia que me causa ser pregador. Você não sabe, você não faz ideia.